O que nós responderíamos para Jesus, hein? Ou o que nós responderíamos hoje? Quem é Jesus para você? Um quebra-galho? Aquele que vai resolver todos os teus problemas e quando ele não resolve, você se rebela contra ele? Você deixa de acreditar nele? Um mágico que vai estalar o dedo e resolver todas as suas pendengas? O gênio de uma lâmpada que vai te realizar os maiores desejos para você? Quem é Jesus para você, afinal de contas? O Messias? O Salvador? Como devemos responder? Porque é fácil responder, é o Messias, é o Salvador. A nossa resposta é no dia a dia, é na escuta da palavra dele e na prática da palavra dele. Só podemos responder claramente dando esse testemunho. E a liturgia de hoje nos favorece para que nós possamos de fato entender um pouquinho, nem que seja um pouquinho, quem é Jesus para mim. Então hoje está sendo proposta esses dois temas à volta dos quais se constrói e se estrutura toda a existência cristã e a igreja. Afinal, a igreja não foi qualquer um Zebedeu que resolveu fundar porque está insatisfeito com... Não. A igreja, essa que você participa, que você frequenta, foi deixada por Jesus. Isso está bem claro nos evangelhos. Por isso que o evangelho nos convida, nós que somos seus discípulos hoje, a aderir a Jesus e a acolher esse Jesus como Messias, o Filho de Deus. Não vamos esperar outro porque não vem. E se alguém se declarar Messias hoje por aí afora, não acreditem, não devemos acreditar. Nós temos que acolher Jesus como Messias, aderir ao seu ensinamento, porque foi dessa adesão que nasceu a igreja. Lá atrás, quanto tempo faz? Foi a partir dali que a igreja passou a existir. Então a comunidade dos discípulos de Jesus foi convocada e organizada à volta de Pedro, em Pedro. Não foi em volta de nenhum Zebedeu que hoje fundou igreja por aí afora. E até hoje funda. Quantas igrejas aparecem quase todo dia. Dos nomes mais estranhos e estapafúrdios possíveis. Mas aparecem. E tem gente que vai atrás. Esquece essa riqueza desse trecho do evangelho de hoje. Para que ninguém ficasse com dúvida em relação a ele, e para que ninguém fosse atrás de outra coisa qualquer, e sim permanecer na igreja, organizada à volta de Pedro, em torno de Pedro. Então a missão da igreja, a nossa missão, que somos igreja viva, é dar testemunho da proposta de salvação que Jesus veio trazer. Uma proposta dedicada, dirigida a todas as pessoas que quiserem aceitar, é claro. Porque ele não obriga ninguém. Alguém aqui está obrigado a seguir Jesus? Não. Ninguém. Mas seguimos Jesus porque acreditamos nele. Devemos acreditar. Porque a salvação ele trouxe para todos nós. Então, à igreja e a Pedro é confiado um poder. O poder das chaves. O que é esse poder? É trancar a porta e depois só abrir quando eu quiser? Não. É de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios do mundo moderno. Porque hoje o errado está sendo apresentado como o certo. Vamos seguir? Vocês vão seguir? Acreditar que o errado é certo? Nunca. Por isso a palavra dele nós temos que adaptar os ensinamentos dele nesse mundo tão desafiador, que procura inverter, que procura despejar Jesus da vida das pessoas.
tirar Jesus, apresentando, dizendo, praticamente declarando: olha, basta você acreditar em Jesus, aí você pode pintar e bordar, fazer e acontecer, pecar à vontade, porque Jesus já morreu por você, você já está salvo. Então nada de ruim que você fizer vai te jogar no inferno. É sério isso? Não é não, viu? Não acredite nisso não. Ele é misericordioso, mas não é trouxa. Nós precisamos seguir a sua proposta, assumir a sua proposta, aderir à sua proposta. É uma proposta de salvação, que nenhum outro Zebedeu que fundou igrejas e seitas vai fazer para você. Porque o verdadeiro Messias já fez para você. Mas você que vai decidir se quer segui-lo ou não. Mas não se esqueça que tudo que Jesus anunciou já tinha alguma coisinha lá no Antigo Testamento. É o que a primeira leitura fala para a gente hoje. Como se deve concretizar o poder das chaves. Aquele que detém as chaves não pode usar a sua autoridade para concretizar interesses pessoais e para impedir aos seus irmãos o acesso aos bens eternos, mas deve exercer o seu serviço como um pai que procura o bem dos seus filhos, com solicitude, com amor, com justiça. Todo o poder deve ser exercido como serviço. É o que Jesus nos ensina. É o que devemos procurar aprender. E pode ter certeza que isso não é só dirigido a padres e bispos, não, viu? Ou a freiras, ou a seminaristas. É dirigido a todos nós cristãos. Vocês têm algum poder na mão? Tem? Tem sim. O poder de dizer não a Deus. O poder de dizer sim a Deus. O poder de praticar a palavra de Jesus e o poder de não praticar a palavra de Jesus. Isso não é um poder, não? Ou a gente queria voar, fulminar alguém com um raio que sai dos olhos. Super-homem, né? Não, tem nada a ver com esse poder. Mas o poder de rejeitar o Cristo na nossa vida nós temos. E às vezes fazemos isso. Dizemos não. Porque quando eu peco, eu estou dizendo não. Quando eu recuso perdoar o irmão, eu estou dizendo não. Quando eu recebo um convite para me integrar na comunidade, eu rejeito esse convite. Eu estou dizendo não ao reino também. Então nós temos um poder também de dizer não. Ele quer me salvar, mas eu posso dizer não. Não colocando em prática a palavra dele. Aí a gente vai e acusa quem? Ah, não, foi o demônio que me coisou. Foi o demônio que não sei o quê. Foi nada, foi você. Porque o demônio obriga alguém a pecar? Obriga? Não. E te oferece a tentação. Você pega para você a tentação se você quiser. Então a culpa não, o demônio não tem nada a ver. A gente peca porque a gente quer. Não porque o demônio obrigou. Ele não obriga, não obrigou Jesus. Ele tentou Jesus. O tempo todo. Não foi só aquelas 3 tentaçõezinhas, não. O tempo todo. A vida toda. Que Jesus viveu foi a duras tentações. Como nós somos tentados o tempo todo. Mas devemos estar sempre com Deus para dizer não. Usar esse poder de dizer não às tentações o tempo todo, sempre. Porque se a gente não fizer assim, a gente vai perecer. E não vamos ter outra chance. A nossa chance é hoje. Sempre hoje. Amanhã se torna hoje. Sempre.
Não vamos deixar para o final de tudo. Quando eu tiver velhinho, gagá, eu vou à igreja, vou confessar, vou levar uma vida santa. Ninguém sabe se vai ficar velhinho ou gagá. Sabe? Ninguém. Então é preciso a gente fazer tudo do melhor, de melhor, hoje. Porque hoje é o dia. Então esse texto que a gente ouviu na primeira leitura, nos convida a essa reflexão sobre a lógica e o sentido do poder. Sugere que o poder é um serviço que deve ser prestado à comunidade, ao reino. Tanto nós, sacerdotes, diáconos, seminaristas, cristãos, religiosos, religiosas, enfim. Todos nós devemos exercer esse poder dessa forma. Devemos fazer até com solicitude, com amor, com bondade, procurar ser compreensivos, ser tolerantes, misericordiosos, como Deus é com a gente, e também com firmeza, a exemplo de um pai que conduz e orienta os seus filhos pelos bons caminhos. Então, nessa perspectiva, o serviço da autoridade não é uma questão de poder, mas é uma questão de amor. Você já reparou que quando você corrige o seu filho no grito, ele não se emenda? Mas quando você corrige seu filho com amor, ele se emenda, ele te ouve. Quando você desce até o seu filho, porque a gente às vezes como pai, como mãe, a gente se acha o todo-poderoso e não somos. Ou nós como padres, quando a gente desce ao povo junto, a gente consegue muito mais do que a gente ficasse num pedestal. Então, com amor, que Jesus nos ensina, a gente consegue mudar tanta coisa. E não é por isso que nós estamos reunidos hoje? Não foi por um amor maior de Jesus pela humanidade que chegamos até aqui? E vejam bem que a segunda leitura é um convite a contemplar a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus. Ou acreditamos que tudo o que existe aconteceu de um grande acaso, de uma grande explosão. Que explosão, hein? Fez existir essas flores de uma grande explosão. Fez existir pessoas tão diferentes uma da outra. Nem o rosto de gêmeos se repete exatamente igual. É raro. Então nós surgimos de uma grande explosão? Não. Nós existimos da criação que Deus fez. Deus criou tudo do nada. Nós admiramos isso, olhamos para o céu, para o infinito, olhamos as plantas, as paisagens, as árvores, as montanhas, tudo. O ar que a gente não vê, mas a gente sente, tudo. Tudo a gente pode admirar, a gente pode ficar extasiado, e não dá para não acreditar que tudo isso foi criado por um Deus. Não dá para acreditar. Inclusive a criação que somos nós, o que tem dentro da gente não é só osso e carne, não. Se a gente descer fundo, a gente vai encontrar outras coisas, células, tantas coisas. Nós somos uma maravilha de Deus, mas a gente não vive como se fôssemos maravilha de Deus. E devemos valorizar isso. Se eu me entregar confiadamente nas mãos de Deus e deixar que essa admiração, esse reconhecimento e adoração se transforme num hino de amor, um hino de amor maior e de louvor a Deus, Salvador e Libertador, isso muda a minha vida. Se eu permitir isso, que nós temos que permitir, né? Porque Deus, Ele só age se a gente permitir. Olha o nosso poder de dizer não, de atrapalhar o bem que Deus nos quer dar. Então, se eu não me permitir a Ele, não der permissão a Ele, o que Ele vai fazer por mim? Nada. Mas Ele é injusto se Ele não fizer nada. Não é não. É você que está bloqueando, é você que está impedindo.
Agora, se você se abre, Ele vai transformar a tua vida numa riqueza só. Você vai ter sabedoria para resolver as questões, as situações. Não vai se rebelar quando acontecer coisas desagradáveis. Pelo contrário, vai confiar cegamente na presença dEle. Aí você vai amadurecer, porque você vai vencer. Você vai superar. Você vai amadurecer. E é só assim que a gente amadurece como pessoa. Enfrentando as dificuldades, reconhecendo quem é Ele na nossa vida. É o meu Salvador, é o nosso Messias, o nosso Redentor. É aquele que foi capaz de dar a vida, é aquele que nunca nos abandona. Nós que abandonamos Ele, mas Ele não. Nunca nos abandona, nem quando pecamos. Porque Ele fica esperando a hora de a gente voltar, de a gente se arrepender, se consumir de arrependimento. Ele só fica esperando a hora para acolher. Eu sempre gosto de falar naquele exemplo do ladrão na cruz. Ah, ele foi um aproveitador? Não, não foi. Mas não deixou passar a oportunidade. Ele não tem culpa, não fez nada, nós temos, somos ladrões, mas ele não. Lembra-te de mim, pronto, bastou. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É isso que nós devemos querer ouvir o tempo todo de Jesus. Mas não precisamos estar pregados numa cruz que nem o ladrão. Nós só precisamos acreditar e confiar que esse Messias está presente conosco todo o tempo todo. Por isso, quem é Jesus para você? Você anda de mãos dadas com Ele? Você conversa com Ele no silêncio do seu coração? Você abre o teu coração para Ele fazer morada, deixa Ele entrar? Passem a fazer isso e vocês vão ver que essa resposta, que essa pergunta vai ter uma resposta tão maravilhosa que você vai dar. Mas vai dar testemunhando quem é Jesus, o que Ele fez por você, fez e faz por você, sem precisar você dar lição de moral em ninguém, muito menos agredir ninguém com palavras, mas simplesmente com teu testemunho, com tua vida, porque você vai ter alegria de viver e de praticar a palavra, mesmo parecendo absurda. Para muitos cheios de orgulho, é absurdo virar outra face, lavar os pés, voltar atrás, perdoar 7 vezes 70, 7 vezes 70, ou 70 vezes 7. Mas não é não. Se você olhar, é a melhor coisa que a gente pode fazer pela nossa vida, é viver a palavra de Jesus, praticar, aplicar, primeiro para nós, e assim estaremos aplicando para o outro. A gente mudando, a gente muda o outro. A gente piorando, a gente piora o outro. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.